Shalom, shalom, querido amigo, querida amiga, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cássia Pereira e o nosso canal aqui é voltado para estudos bíblicos, para análise de livros teológicos, para análise de temas bíblicos que trazem aqui com mais profundidade uma restauração para a tua vida, para o teu entendimento, certo? Muitas pessoas às vezes entram em contato comigo, tirando dúvidas de versículos, dúvidas de textos bíblicos. Então o canal aqui é um canal de restauração. Restauração em que sentido? Restauração para aquele que não tem conhecimento nenhum, certo? E precisa restaurar a sua mentalidade em Deus. Restauração para aquele que já possui um determinado conhecimento, mas ainda se sente fragilizado em alguns apontamentos bíblicos. Restauração para aquele que tem plena consciência e de que num determinado momento da vida dele ele não foi ensinado de forma correta, da forma como ele gostaria, e isso acabou trazendo prejuízo para a vida dele, prejuízo para a vida material, para a vida espiritual, para a vida familiar, para os negócios, enfim. Nós sabemos, não é, que hoje no século 21 muitas coisas estão sendo aí explanadas na internet, muitos assuntos estão sendo debatidos e nós precisamos peneirar isso bastante, porque assim como você vai ter as ovelhas e o trigo ensinando, você também vai ver lobos e joio ensinando, e ensinando de forma distorcida aquilo que a Bíblia diz. Muitos, inclusive, atrás de arrecadação financeira, certo? Então, o nosso canal aqui é um canal onde nós nos voltamos com muita humildade, com muita oração, com muito jejum diante de Deus, com muita revelação do Espírito Santo. Todas as vezes que eu venho aqui com algum tema para vocês, eu quero que vocês saibam que eu já passei por um processo de oração, de jejum, de dependência de Deus, nos pés do Senhor, até Deus trazer a revelação necessária para trazer aqui para vocês uma explicação, certo? De maneira aprofundada, mas que possa ser compreensível para qualquer pessoa, ok, querido amigo, querida amiga? E hoje o tema que nós vamos tratar diz respeito a uma enquete que foi feita lá no meu canal do Instagram, certo? Nossa equipe colocou lá 4 temas, inclusive um tema foi sobre o dízimo, dízimo, casamento, amor, finanças. E o dízimo foi o vencedor. Com 47% dos votos, foi eleito então o tema sobre dízimo, certo? Por que que isso acontece? Porque as pessoas ainda necessitam de um entendimento e do porquê certas coisas são feitas na vida religiosa. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. Eu já, pela minha experiência docente em teologia, em outros cursos, e também pela minha experiência na esfera cristã, dentro da minha vida, não é? Com Deus e da minha caminhada desde os meus 14 anos, eu também precisei passar por uma profunda restauração do meu conhecimento e do meu entendimento de muitas coisas que dizem respeito à palavra de Deus. O dízimo, inclusive, foi uma delas. Sabe por quê? Porque hoje muitas pessoas, elas estão indo no culto, elas estão indo na missa, elas estão levando as suas ofertas e os seus dízimos. Algumas, ou a grande maioria, está fazendo isso de forma mecânica, outras estão fazendo isso por medo, por coação, por medo da lei de Deus, por medo do que foi dito, que se ela não fosse dizimista, os demônios destruiriam seu patrimônio. Outras estão fazendo isso por pressão psicológica. E muitas pessoas, então, no decorrer da sua caminhada cristã, acabam levando as suas ofertas, os seus dízimos no altar do Senhor, mas de forma mecânica ou de forma apreensiva. É isso que nós vamos derrubar aqui hoje, certo? Depois deste estudo, depois desta restauração que está vindo da parte de Deus para você, você vai levar a sua oferta e o seu dízimo no templo, você vai colocar lá no altar do Senhor com alegria, com prazer. Sabe quando uma criança sabe que ela vai ganhar um presente num determinado dia e ela fica ansiosa para que aquele dia chegue, para que aquele presente seja dado para ela? Sabe? Aquela ansiedade
boa, saudável, aquela situação assim, nossa, não vejo a hora desse dia chegar para ganhar o meu presente? Depois da aula de hoje eu tenho certeza que é assim que você vai se sentir para levar o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor. Você vai contar os dias para que chegue o seu pagamento, para que chegue a sua colheita, para que chegue a sua arrecadação. Você vai ficar contando os dias, porque você não aguenta mais esperar a felicidade de poder pegar a sua dízima, de pegar a sua oferta, de pegar a sua adoração, de levar a sua semente no altar do Senhor depois da explicação de hoje. Porque a questão do dízimo não é apenas pegar 10% do seu salário, se levantar do seu banco, colocar lá no gasofilácio, pedir para o sacerdote orar e te abençoar e se sentir assim, entre aspas, protegido, porque os demônios não vão tocar no seu patrimônio, não vão trazer falência para a sua vida. Não, vai muito mais além do que isso, certo? Então é isso que nós vamos tratar aqui hoje, certo? O tema da nossa aula que vai aparecer aí para você na tela é os princípios espirituais do dízimo. Veja bem, os princípios espirituais do dízimo. Veja que o tema já começa a despertar algo um pouco maior aí em você, não é? Existem princípios espirituais por trás do dízimo? Evidentemente que existe, e nós vamos conhecê-los hoje. Vamos lá para o nosso próximo slide. Quero dizer para você aqui nesta aula de hoje que vai ser necessário eu dispensar aqui alguns 4 ou 5 minutos para tratar brevemente de um contexto histórico, principalmente para as pessoas que ainda não dominam o conhecimento bíblico, certo? Nós vamos tratar aqui por quê? Porque o dízimo teve uma origem, teve um determinado momento em que ele surge no contexto bíblico. E nós temos que saber onde, quando e com quem e por que isso aconteceu. Então, aqui primeiro um breve contexto histórico. Por quê? Porque você vai entender aqui que o dízimo ele está debaixo de um sistema espiritual que vem da parte de Deus. Um sistema espiritual. Veja, o dízimo ele é diferente da oferta. Na aula de hoje nós não vamos falar da oferta. Por quê? Porque o dízimo ele já vem com um percentual estabelecido e uma clareza estabelecida e um princípio estabelecido. Agora, a oferta, na Bíblia, aqui nas Escrituras, nós temos inúmeros tipos de oferta. A oferta ela é uma semente de honra perante Deus. E cada oferta, as ofertas, elas possuem uma diretriz, elas possuem um objetivo específico para determinadas coisas, certo? Então, cada semente de oferta, ela está atrelada com um projeto, digamos assim, com um objetivo seu diante de Deus, certo? Então ela possui características diferentes, maneiras diferentes de serem ofertadas e nós vamos deixar isso para uma próxima aula. Apesar de que a oferta ela é uma semente de prosperidade, ok? A oferta ela é uma semente de prosperidade. O dízimo ele é uma semente de honra. Então, existe uma diferenciação entre um sistema e outro, prosperidade e honra. Você pode ter prosperidade, mas não estar debaixo de honra. Você pode ter muita honra, estar debaixo de muita honra e não ter prosperidade nenhuma. Então, é por isso que nós temos que entender o sistema governamental do reino de Deus. Porque o reino dos céus, ele é um governo estabelecido, um governo espiritual que possui fundamentos, princípios, legislação, certo? E ele produz em nós um efeito. Então, tudo aquilo que vem da esfera espiritual produz em nós um efeito na esfera natural, entende agora? Por isso nós vamos trabalhar aqui as questões espirituais do dízimo, para que você entenda a sua realidade natural, certo? E você também vai ter uma diretriz aqui de como fazer a coisa certa, de como levar o seu dízimo de maneira certa. Por quê? Porque Deus não se prende na questão do dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro.
Deus não precisa do dinheiro de ninguém, sabe por quê? Porque Ele é possuidor de toda a terra. Tudo aquilo que existe no céu e tudo aquilo que existe na terra pertencem a Deus. Ele que emprestou para nós. Ele que permitiu, certo? Que nós usássemos tudo aquilo que tem na terra. Tanto é que Ele criou primeiro a terra, Ele criou primeiro o habitat, Ele criou todas as coisas e por fim Ele criou o homem para colocar neste habitat, certo? Para gozar das delícias que Ele criou. Então Ele não precisa do dinheiro, porém Deus se movimenta por um princípio de honra, por um princípio de obediência à sua lei. Então, quanto mais você conhece as leis que regem o governo espiritual de Deus, mais a sua realidade é alterada para melhor, ok? Então, eu estou indo aqui bem devagar para que você comece a assimilar o sistema que vai estar por detrás da movimentação da dízima ou do 10%. Vamos então para a leitura bíblica e vamos descobrir quem foi o grande homem de Deus que deu início, que estabeleceu, certo? Essa instrução da dízima. Foi com ele que nasceu e o nome dele é Abraão, o pai da fé. É com Abraão que surge o primeiro relato bíblico a respeito do dízimo. De Abraão para trás, não se trata da questão de dízimo, se trata da questão da oferta, certo? Da oferta de primícias, ok, pessoal? Oferta de primícias, que foi a primeira oferta que aconteceu no Éden, com Abel e Caim. Abel perdeu a sua vida, não é? Abel foi assassinado pelo seu irmão por uma questão de narrativa da semente de oferta, a semente de oferta de honra que Abel apresentou ao Senhor e a maneira como Caim vem e se apresenta ao Senhor. Um se apresenta com honra, o outro se apresenta em desonra. E isso gerou uma negativa da parte de Deus para com Caim. Porém, Deus não rejeitou Caim, Deus rejeitou a oferta de Caim. E ele disse para Caim que, se Caim quisesse, Caim poderia fazer da maneira certa. Mas ele não ouviu a voz de Deus, a instrução de Deus, e por inveja e rancor, ele então tira a vida do seu irmão. E você conhece o resto da história. Toda a descendência de Caim morreu no dilúvio. Toda a descendência de Caim morreu no dilúvio. Então, toda a geração de Caim, ela perece no dilúvio, sobrevivendo apenas Noé, segundo a instrução de Deus, certo? E depois Noé vai ter um filho, Noé, que vem da descendência de Sete, o filho de Adão, que nasce e entra no lugar aí de Abel, ok? Sete. Eu tenho aqui no canal estudos bíblicos sobre isso, lá os meus primeiros vídeos vai tratar da genealogia de Yeshua, você vai ter tudo isso lá. Então, é Noé que vem da descendência de Sete, depois ele vai ter os seus 3 filhos, que vai ser Jafité, Sem, Jafité e Cã, E esses 3 filhos, então, que vai originar depois novamente a humanidade, depois do dilúvio. E Abraão vem da descendência de Shem, da descendência de Sem, filho de Noé, ok? Então, Abraão vem de uma descendência sacerdotal já, ok, pessoal? Vamos lá, então, essa breve explicação para que você se localize no tempo. Nós vamos estudar aqui a origem do dízimo em Gênesis. Gênesis está aqui na tela para você, do capítulo 14, do verso 1 até o 24. Está escrito aqui alguns tópicos que eu coloquei. Essa aula vai ficar disponibilizada para você aqui no link. O contexto histórico, nós vamos falar de Malquisedeque, ou Malquisedeque na nossa linguagem, sobre a postura de Abraão e a diferença entre dízimo e despojos de guerra, certo? Aqui do lado, eu coloquei aqui para você se localizar, o nome de Noé, o filho dele chamado Sem. Sem viveu 500 anos, viu, pessoal? E Sem, então, gerou essa descendência aqui, de Arfaxade, que gerou Salar, que gerou Eber, que gerou Peleg, que gerou Reu,
que gerou Serug, que gerou Naor, Naor gera Terá, e Terá gera Abraão, certo? E mais outro irmão que ele tem. Muito bem. Então, aqui você localizou Abraão na descendência de Noé, certo? Então, no capítulo 14, vai trazer um contexto histórico de Abraão que já havia deixado a parentela. Aqui, resumindo para você, para quem ainda não tem muita profundidade nisso, é bom você estudar o livro de Gênesis, não é? Deus, aquela passagem ali onde Deus vai chamar Abraão para que Abraão deixe a sua parentela. Ele morava em Ur dos Caldeus, então ele vai deixar a sua parentela, certo? A pedido de Deus, para ir à terra prometida, ao lugar onde Deus mostraria para ele. Abraão tinha um irmão já falecido, sabe? E esse irmão de Abraão, ele gerou um filho chamado Ló. E Abraão, então, quando sai da sua parentela, ele traz consigo o seu sobrinho Ló, sua esposa e seus parentes ali, os descendentes de Ló. Mas veja bem, Deus não havia mandado ele sair com Ló, né? O contexto bíblico não fala isso. Mandou ele sair sozinho. Isso vai gerar uma consequência na vida de Abraão também, ter trazido Ló. Então, no decorrer da peregrinação, vai chegar um determinado momento, certo? Abraão já era considerado naquele período praticamente um príncipe. Ele não era um homem pobre, ele já era um homem que tinha muitas posses, mas no decorrer da caminhada ele foi se enriquecendo ainda mais, certo? Deus foi prosperando ele conforme ele foi peregrinando, e Ló também. Chegou num determinado momento da vida de Abraão em que o pasto já não era suficiente para os animais de Abraão e para os animais de Ló. Então, os servos de Abraão e os servos de Ló, eles entram em contenda. E Abraão, então, toma uma decisão ali, entendendo que era um momento de separação entre ele e Ló. Ele chama o seu sobrinho Ló e ele diz para Ló que Ló, então, poderia escolher qual região ele gostaria de morar. E Ló, então, escolhe uma determinada região e Abraão fica em outra região. Por que estou dizendo isso? Por causa do contexto que vai envolver Ló, aqui também vai aparecer o dízimo. Ora, num determinado momento da história, aqui no capítulo 14, Abraão ele já está ali estabelecido previamente numa região, né, ali dos carvalhais de Manre. A Manre é uma região, mas também um homem levou o nome de Manre, e Abraão tinha este amigo que chamava Manre, e Manre era irmão de Escol e de Aner, e eles estavam até então tranquilamente estabelecidos ali na região dos carvalhais de Manre, certo? Neste contexto, existiam 5 reis. Eu coloquei aqui o contexto histórico, vai ter uma guerra entre 4 reis e 5 reis, certo? O rei ali, 1, 2, 3 e 4, o nome dos 4 reis que eu estou aqui resumindo o contexto histórico. O rei Anrafel, que é o rei de Sinar, o rei Arioque, que é o rei de Elazar, o rei Kedorlaomer, que é o rei de Elão, e Tidal, que é o rei de Goim. Estes fizeram guerra contra quem? Tá? Contra os 5 reis ali, tá? Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belá, também conhecido como Zoar. Serviram ao rei Kedorlaomer por 12 anos. Então, veja bem, estes 5 reis aqui, desta coluna, eles eram, como é que eu diria assim, servos, entre aspas, né? Eles eram súditos deste rei Kedorlaomer. O terceiro rei ali, Kedorlaomer, era o rei cabeça, não é? Que dominava aqui na região, que é o rei de Elão, certo? Elão é a região. Ora, então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que esse Kedorlaomer e seus aliados, né, Tidal, Arioque e Anrafael, eles formaram um complexo sistema de governo, um sistema de governo muito forte que dominava toda aquela região ali da esfera do Rio Jordão. Aqui nas escrituras tem essa explicação, estou até olhando aqui, tá?
que ia do Mar Morto, e naquela região do Mar Morto existia uma estrada ali, certo? Chamada Estrada do Rei. Essa estrada era a principal estrada dos mercadores, do comércio. Então esses 4 reis, eles começaram a vencer ali os pequenos reinos, as pequenas tribos, os clãs, e eles foram dominando sobre todos esses clãs. Eles entraram em guerra, aqui a Bíblia fala, contra os amalequitas, certo? Também. E aí o que aconteceu? Eles entraram em guerra contra esses clãs aqui, os Refaíns, Zuzins, Emins, e esses clãs, eles eram considerados como os gigantes do período, que vai ser narrado lá em Deuteronômio capítulo 2, verso 10. Os gigantes, a descendência de gigantes que ainda estavam sobre a face da terra, os últimos remanescentes. Ora, esses 4 reis guerreiam contra toda essa população e essa região e vêm conquistando o território, até que eles chegam, certo? Contra esses 5 reis aqui. Por quê? Porque esses 5 reis aqui eram súditos deste sistema de governo. Então veja, aqui vai começar uma explicação que eu quero que você se atente muito, certo? Porque a aula ela tem a sua complexidade, ok? Então veja, aqui nesses 4 reinos existia um complexo de governo poderoso, um sistema governamental humano. Então, de novo, um sistema governamental humano, forças aliadas que dominavam todo o período, conquistando o território. Um sistema governamental humano que, unidos, conquistavam territórios, conquistavam riquezas, abatiam os menores, pegavam todos os bens, pegavam os homens como escravos, levavam as mulheres e crianças como escravos e destruíam todo o reino, todos os clãs pelo qual eles passavam. E eles então pegavam todos os bens dessas tribos, desses clãs. E esses bens nós damos o nome de despojos. Então, no período antigo da sociedade, quando o rei vencia uma batalha, ele tinha por direito de ficar com os bens do rei vencido. Então, esses 4 reis faziam isso, unidos, conquistavam, se enriqueciam e se apropriavam dos despojos de guerra, certo? Então, esses outros 5 reinos aqui, que eram súditos, resolveram se rebelar contra eles. 13 anos eles ficaram súditos deste sistema de governo natural, humano. Até que então, no 13º ano, eles se rebelaram e se afastaram. E no 14º ano, o rei Quedorlaomer começa então essa furiosa batalha até chegar nestes que se rebelaram contra eles. E o rei de Sodoma e o rei de Gomorra resolvem então confrontá-los, certo? Confrontá-los, mas eles não deram conta deste recado, porque quando eles foram confrontar o sistema governamental do rei Quedorlaomer, eles se depararam com uma região que tinha poços de betume e eles começaram a cair ali. E o rei de Sodoma e Gomorra conseguiu fugir e eles então vieram no lugar onde estava Abraão. Lembrando que o sobrinho de Abraão, Ló, morava no reino de Bera e Birsa, em Sodoma e Gomorra, que foram as 2 cidades que na Bíblia foram destruídas por Deus por causa da terrível imoralidade sexual que acontecia ali. Eles eram homens estupradores de crianças, de mulheres, de hóspedes, de animais. Toda forma de aberração de imoralidade sexual acontecia em Sodoma e Gomorra, ao ponto da ira de Deus ser tão grande que ele destruiu Sodoma e Gomorra. Aí a história conta, né, que Abraão vai lá, busca Ló, e a mulher dele olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Muito bem, o rei de Sodoma e Gomorra conhecia Abraão, porque o sobrinho de Abraão morava lá no reino dele. E ele vai pedir ajuda de Abraão. E ele vai dizer assim para Abraão: eu quero que você saiba que o rei Quedorlaomer sequestrou Ló e levou Ló escravo junto com os despojos. Toda a família do seu sobrinho está lá escravizada, debaixo desse sistema governamental humano destes aliados.
o que Abraão faz? Ele já era um homem poderosíssimo, ele já era um príncipe na região dele e ele possuía uma extrema fortuna. Ele então chama os seus 3 amigos, Manre, Escol e Aner. E ele pega 318 servos que ele tinha preparados para a guerra e junto com esses 3 amigos, eles descem para a batalha e eles vencem esse sistema governamental humano e eles libertam Ló e todo o despojo também eles trazem com eles. Aqui começa o X da questão, certo? Os 5 reis sofrem a derrota, certo? Aqui resultado da guerra, eu já expliquei, né? Aqui Abraão, seus guerreiros, seus amigos. Abraão reage contra o sequestro de Ló, os seus servos. O rei de Sodoma, aqui no item 2 deste slide que eu vou entrar agora. O rei de Sodoma propõe uma indenização a Abraão, mas Abraão recusa. Abraão rejeita os despojos, mas reconhece Melquisedeque. Vamos entrar aqui, porque aqui nós vamos entrar no dízimo. Veja o que a palavra de Deus diz aqui, certo? Aqui, no verso 18, capítulo 14, verso 18. Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, neste momento, Abraão está recebendo uma bênção sacerdotal de Melquisedeque. E tudo que Abraão tinha, Abraão deu para ele o dízimo. Diz aqui a palavra na Bíblia, no verso 20. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aqui é a primeira vez que você tem claro a questão da dízima, que vai ser os 10%. Gênesis 14, versículo 20. Aqui está o fundamento bíblico da origem do dízimo, certo? Então, dízimo é bíblico? Sim, dízimo é bíblico, certo? Muito bem. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ele estava pedindo para que Abraão devolvesse para ele as pessoas que foram resgatadas, todas as pessoas que foram ali resgatadas, tudo que ele conquistou ali junto com Abraão, ele pediu que Abraão devolvesse para ele. E ele fez uma proposta para Abraão assim: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ele fez uma proposta comercial para Abraão. Você me entrega o povo, as pessoas, e você pode ficar com o despojo da guerra. E o despojo da guerra são os bens. Olha a resposta que Abraão vai dar para este rei de Sodoma. Ele diz assim: Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Então ele está fazendo um juramento perante Deus, certo? Lembra que eu dei uma aula sobre voto e juramento? Ele está fazendo um juramento diante de Deus. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Olha a postura deste homem. Nada eu quero de você, apesar de eu ter direito. Eu tenho direito por conquista dos seus despojos, mas nada quero de você, para que você não diga depois: eu enriqueci a Abraão. Olha aqui, e nós vamos saber por quê. Por causa que Abraão conhecia o sistema imoral de Sodoma e Gomorra, ele não quis nem sequer se aliançar. Ele não se aliança nem por amizade e nem por negociação. Ele não negocia com Sodoma e Gomorra, ok? Olha o entendimento deste homem, para você ver. O sistema governamental humano que regia na época, ganancioso,
conquistador, violento, rico. Ele diz assim: não é da tua mão que eu enriquecerei mais ainda, mas eu enriqueço da mão daquele que está no céu. Ele estava dizendo isso para o rei de Sodoma: a minha riqueza e a minha prosperidade, ela vem com honra, ela vem pela mão daquele que está nos céus, certo? Então a pergunta que eu faço aqui é: de que mão você quer receber a sua prosperidade? Você que vive lá na lotérica jogando na Mega Sena, não é? Você pode um dia ganhar e enriquecer. A pergunta é pecado jogar na Mega Sena? Não seria uma questão de pecado, seria uma questão de saber com quem você quer prosperar. Se você quer prosperar pela mão do sistema governamental humano que rege o Brasil, você quer se enriquecer pela mão daquele que está lhe dando um dinheiro que vem de recursos escusos, que vem da pobreza, da miséria e da ganância, porque todos que estão ali têm ganância. Então você quer prosperar pela mão do sistema governamental dos reis que conquistam e matam, e hoje matam de forma diferente pela injustiça social, pela fome, pelo desemprego, não é? Os bancos se enriquecem cada vez mais, não é verdade? Os políticos se enriquecem cada vez mais e pessoas padecendo na nação. Então você vai lá e joga e você ganha na Mega Sena e você vai ficar muito próspero. Aí resta saber como você vai lidar com esse despojo, entre aspas. Agora a pergunta é: você quer enriquecer desta forma, pela mão do sistema governamental humano, ou você quer enriquecer pela forma sobrenatural que Deus tem? A forma sobrenatural que Deus tem, porque o governo de Deus é espiritual. Então a riqueza vem de forma espiritual e se manifesta no natural mediante a semente de honra que você planta. Então o dízimo, ele é uma semente de honra que você planta na terra. E o sistema, e ele está debaixo de um sistema governamental espiritual, certo? Os despojos de guerra que estavam na frente de Abraão eram despojos que vinham de um sistema governamental humano e terreno. O sistema de Deus é um sistema espiritual, sobrenatural, movimentado, certo? Pego à força pela semente que você planta na terra. E essa semente se chama dízimo, porque o dízimo, ele é uma instrução espiritual que faz parte do sistema espiritual de Deus. Então, todo aquele que está debaixo da obediência de entregar o dízimo, automaticamente ele está debaixo de um sistema governamental espiritual de Deus que vai refletir no seu natural. E é o próprio Deus que vai tomar providências para trazer até você as oportunidades de enriquecimento, seja pelo trabalho, seja pela indústria, seja pelo comércio, seja por herança familiar, seja por conquista. Todas as oportunidades que existem na terra, Deus vai trazer até você para que você tenha acesso e para que você comece a construir uma prosperidade que vem de forma sobrenatural por causa de uma obediência que move o sistema sobrenatural de Deus. Entendeu aqui a diferença? Então, quando você leva o seu dízimo no templo, você não pode levar o seu dízimo com emburrado, com avareza, com ganância, de forma mecânica, de forma infeliz, por medo, por coação, porque tem medo de Deus, porque o pastor falou aquilo, porque o padre falou aquilo, que se eu não fizer isso aqui eu vou ser destruído. Para com isso. Por isso eu disse que você, a partir desta aula, passaria daqui para frente a levar o seu dízimo com alegria, com honra, pulando de alegria. Eu vou levar o meu dízimo pulando de alegria, porque é a minha semente de honra perante Deus, no qual eu estou honrando a Deus e eu estou dizendo publicamente para o mundo espiritual, tanto para o mundo espiritual satânico como para o mundo espiritual divino, eu estou respondendo
mostrando para o reino espiritual, maligno e divino, santo de Deus, os dois reinos espirituais estão enxergando a minha semente de honra para este Deus que governa o sistema espiritual, no qual Satanás está sujeito debaixo dos pés dele. E todas as vezes em que você leva a sua dízima, os seus 10%, isso é registrado, essa impressão fica marcada no mundo espiritual e ela reflete no mundo natural. E os demônios não podem, então, interferir na sua prosperidade, porque o sistema de honra para com Deus movimenta a honra de Deus para você. Você movimenta publicamente a honra para com Deus. E Deus publicamente devolve a honra para você. Entendeu? O sistema governamental de Deus, você não precisa pagar o bilhete da lotérica para tentar ganhar um dinheiro que são despojos de governos humanos. Mas ao plantar a semente da dízima, ao plantar a semente de honra, você vai colher honra. Que honra é essa? Porque o dízimo, ele é uma semente financeira. Então, se você está plantando uma semente financeira, automaticamente você vai ter uma colheita financeira. Entendeu? Sementes no reino de Deus são diferenciadas, certo? Se você dá uma semente X, se você dá uma semente de ajuda para um irmão, você vai colher uma semente de ajuda para você no futuro, ok? Se você planta uma semente de ajuda missionária, você vai ter uma semente espiritual da parte de Deus, uma colheita na sua descendência, porque a palavra de Deus fala que creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, se você crê no trabalho profético, se você semeia no trabalho profético, se você semeia no trabalho missionário, se você semeia no pastorado, no evangelístico, então automaticamente você vai ter colheitas espirituais na tua casa, que vai ter a ver com a salvação da sua família. Entende agora? Então, o dízimo é uma semente financeira de honra. E essa semente financeira não significa que você está dando para Deus nada. Você está devolvendo para Deus aquilo que Ele já te deu. Então, porque lá o apóstolo Paulo vai falar assim, aquele que dá a semente para o sementeiro. Então, é Deus que te dá um trabalho para você ter um salário, para que você possa dizimar. O dízimo não cai do céu. O dízimo ele tem uma fonte. Se você não tem uma fonte, você não tem como dizimar. Então, você precisa pedir para Deus a fonte financeira para que você possa dizimar, para que você possa dizer para Deus, você me deu uma fonte financeira e agora eu estou trazendo aqui. E Deus pediu só 10. Deus disse assim, você fica com 90, eu fico só com 10. Olha o quanto Deus ainda está lhe dando. Então, você vai pegar uma maçã e vai dividir em 10 partes. E Deus vai dizer assim, e você vai dizer assim, Deus, você está com fome? Você gostaria de comer esta maçã comigo? E Deus diz assim, por favor. Então, olha Deus, você me deu essa maçã um dia e eu guardei. E eu gostaria agora de dividir com você. E eu dividir em 10 partes. E pode ficar 5 para você e 5 para mim, de forma igualitária. E Deus diz assim, não. Eu quero apenas uma fatiazinha e você pode ficar com 9 fatias. Olha esse Deus! Então, você tem um sistema governamental, espiritual, santo e divino, onde não existe avareza, mas onde existe abundância, onde não existe mediocridade, mas existe grandeza, onde não existe desonra, mas existe honra, certo? Ali no sistema governamental humano, onde as pessoas são escravizadas, exploradas, expoliadas, onde o patrimônio dela, entendeu? Onde tem desapropriação, injustiça e roubo. Com Deus é o contrário. Então aqui no sistema do dízimo a pergunta é, em qual sistema eu quero transitar na questão da honra financeira?
essa restauração Deus está trazendo para você? De qual sistema em qual dos dois sistemas você vai buscar a sua ajuda financeira, a sua colheita? Onde você quer colher? No sistema humano, hipócrita, avarento e desleal, injusto? Ou você quer prosperar dentro de um sistema de honra, aonde ninguém vai reivindicar nada de você? Ok? Então, quando você é um dizimista e um ofertante no reino de Deus, a sua prosperidade vai vir, porque é um vai e vem, é uma pista de mão dupla, vai e vem com Deus. Então veja bem, quando você prospera no reino espiritual deste Deus, não existe reivindicação, ou seja, não existe perda. Ninguém vai chegar e falar assim, aqui tem despojo meu, eu vim buscar. Não tem despojo seu. Então veja o que Abraão fez. Abraão disse assim, eu não quero prosperar mediante os seus despojos de guerra sanguinária. Não, de desonra e violência, de assassinato. Não, a minha prosperidade vem daquele que está no céu, que é o possuidor de todas as coisas, porque ele vai falar duas coisas, dois princípios. Abraão, ele estabelece aqui. A minha prosperidade vem daquele que já é possuidor de todas as coisas, eu não preciso de nada de você, porque tudo que eu preciso, ele já é dono, vem dele para mim, não preciso de nada de você. E o segundo sistema que ele vai dizer assim, é a reivindicação, para que você não diga que você me enriqueceu e lá no futuro você vai jogar na minha cara e eu vou ter que fazer alguma coisa para você. Entendeu como é que é? Então, se ele aceita o despojo do rei de Sodoma, lá no futuro, ele sabia que o rei chegaria e falaria assim, lembra quando eu te dei aquilo? Então, eu gostaria que você fizesse esse favor para mim hoje. Não posso. Mas lembra que eu te enriqueci? Como assim você não pode? Aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu paguei sua faculdade, lembra que eu paguei a sua faculdade? Como assim você não vai fazer? Porque eu paguei a tua faculdade. Entendeu como é que é? Mas se você trabalha aqui hoje foi porque eu te dei. Se eu não tivesse te dado, você nem aqui estaria. Não é assim? Existem reivindicações. Então, como você quer prosperar? Vamos seguir que tem mais coisa aqui, certo? Então, Abraão disse assim, mas Abraão não foi injusto com quem o acompanhou, porque Abraão era um servo do Deus vivo, outras pessoas ali não eram. Então, Abraão disse assim para ele, nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, veja bem, ele está dizendo assim, teve despesa essa guerra. A guerra teve despesa. Então, você vai pagar as despesas que os companheiros tiveram para guerrear em teu favor, você vai arcar com as despesas e vai dar o despojo para esses 3 homens que me seguiram, porque eles não eram obrigados a me seguir. Eles me ajudaram. Então, se eles quiserem o despojo, eles podem pegar. Eu não quero. Certo? Muito bem, vamos lá. Continuando aqui agora. Vamos voltar aqui em cima um pouquinho e saber agora quem é esse tal de Melquisedeque, no qual Abraão, de tudo que ele tinha, deu 10%. Por que que isso aconteceu? A aula agora vai entrar num nível espiritual bastante aprofundado. E você fica aqui comigo se você quiser aprender. Quem foi Melquisedeque? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Opa, uma bênção sacerdotal aqui. Veja bem, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele reivindica de Deus uma bênção sobre Abraão. Ele era um sumo sacerdote, ele tinha essa autoridade espiritual para abençoar. E ele disse assim, esse Deus Altíssimo que é possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o nome do Deus Altíssimo, que entregou todos os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo que ele tinha. Ele não deu para Melquisedeque, vamos escrever aqui, ó. Ele não deu para Melquisedeque o dízimo dos despojos da guerra. Ele deu para Melquisedeque o dízimo da fortuna dele, da fortuna pessoal dele, ok? Ele jamais daria para Melquisedeque, se ele não pegou nem para ele, quem dirá dar para Melquisedeque? Vamos analisar Melquisedeque aqui no slide.
Melquisedeque, ou Malquisedeque em hebraico, ele não é um nome, mas um título, que significa rei de justiça. Ele era um Kohen, um sumo sacerdote e rei. Ele era rei, tá, de um clã, e ele também era sumo sacerdote. Último representante da ordem de Sete, filho de Adão. Os descendentes de Sete foram os primeiros representantes de Deus na terra, chamados de filhos de Deus. Sete, que vai gerar Noé, que Noé é descendente de Sete, e Noé que vai gerar Sem, ok? Então, Melquisedeque, ele era o último representante da ordem que vinha lá do Éden. Muito bem. Esses sacerdotes ensinavam as leis e os mandamentos de Deus que já haviam sido manifestadas desde o Éden para a humanidade. Sem foi um herdeiro desse chamado sacerdotal e Abraão respeitou esse mandamento e essa lei. Estudos rabínicos defendem a teoria de que Malquisedeque era Shem. Então eu disse aqui no começo da aula, toda a geração de Caim morreu no dilúvio, certo? Deus extinguiu a geração de Caim por causa do nível de pecado. Na mesma proporção de Sodoma e Gomorra, ok? Que também foi destruída. Ora, Noé, então, o descendente de Sete, não é? Que sobrevive ao dilúvio, segundo o desejo de Deus. E Noé, então, tem esses três filhos, Sem, Cã e Jafté, ok? Os estudos rabínicos, entende-se os rabinos que Sem, o filho mais velho de Noé, possa ser Malquisedeque, esse rei de justiça. Porque como ele viveu 500 anos, existe a possibilidade de Abraão tê-lo conhecido sim, são 500 anos. E quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Então é possível sim que ele tenha conhecido Malquisedeque ou Shem, tá? Mas isso é um entendimento rabínico, muitos podem não concordar. Estou colocando isso como uma peculiaridade da aula, ok? E Malquisedeque, então Malqui, que significa rei, Zedeque, que significa justiça. Malquisedeque, rei de justiça. Então ele era um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, certo? Já vinha da linhagem do Éden, ok? Então ele já vinha desta bênção sacerdotal, ok? E Abraão então reconhece esse sacerdócio de Melquisedeque. Reconhece. Muito bem. Malquisedeque, rei de Salém, Shalem aqui, que na verdade hoje eles falam que é Jerusalém, ou Monte Moriá, possuía um sacerdócio anterior ao da tribo de Levi, chamada de Ordem de Melquisedeque. Ele ofereceu pão e vinho a Abraão, que no hebraico fala-se Kiddush, um ato cerimonial de boas-vindas, ou seja, ele convida e inclui Abraão nesta ordem. Veja aqui o sistema espiritual que está por trás do dízimo. Ora, quando este rei de Salém, que nós não sabemos o nome, mas chamado de Melquisedeque, que significa rei de justiça, certo? Quando Abraão se depara com ele, depois da guerra, Melquisedeque vem e oferece pão e vinho para Abraão comer, porque o Kiddush tem a ver com um cerimonial de convite, de inclusão. É um ato cerimonial de boas-vindas, certo? Então, Melquisedeque diz assim para Abraão: você vai vir aqui na minha presença, se sentar comigo, porque eu estou lhe dando as boas-vindas com pão e vinho. Porque aqui nós podemos entender até que Melquisedeque faz uma referência, pode ser uma referência, uma alusão à pessoa de Cristo, ok? Então, quando Abraão senta e come o pão e toma o vinho com Melquisedeque, automaticamente Melquisedeque inclui Abraão debaixo da sua ordem sacerdotal, ok? Debaixo da sua ordem sacerdotal, debaixo de uma ordem espiritual. Por isso que Paulo vai dizer lá na frente, tá, no livro de Hebreus, tá, que Jesus, que Yeshua, eu falei Yeshua porque é o nome original em hebraico, Yeshua, Paulo vai dizer assim, e ele que vem da ordem de Melquisedeque, Davi já vai falar lá nos Salmos, não é? Nos Salmos, deixa eu ver, acho que eu anotei aqui, nos Salmos
76, 2, e no Salmo 110, versículo 4, já vai fazer esta referência, certo? E o meu Senhor disse ao meu Senhor, e depois vai falar assim, aquele que está sentado à minha direita, do qual eu instituí, que vem da ordem de Melquisedeque. Por que está falando que Jesus não foi da tribo de Levi? Porque você vai ter Abraão, que vai gerar Isaque, que vai gerar Jacó e Esaú. Jacó vai gerar os seus 12 filhos, que José é um deles, não é? Judá, Simeão, Rúben, tem lá a minha aula já, não é? Jacó vai gerar os seus 12 filhos, e esses 12 filhos serão os 12 príncipes que vão fundar a nação de Israel. Então, a tribo de Levi, que é um dos filhos de Jacó, foi a tribo estabelecida como uma tribo sacerdotal. As 11 tribos dizimavam e sustentavam a tribo de Levi, porque eles não podiam trabalhar. Moisés e Arão eram da tribo de Levi, e Moisés foi líder e profeta, e Arão, seu irmão, foi instituído por Deus como sumo sacerdote. Toda a linhagem de Arão, dali para frente no deserto, vai dar origem aos sacerdotes do templo. Então, Jesus não vem da linhagem de Levi, até porque Jesus ele vem da linhagem da tribo de Judá, certo? O quarto filho de Jacó. Ele vem, humanamente falando, da tribo de Judá, mas o sacerdócio e a realeza e a profecia de Yeshua vem da ordem de Melquisedeque, da descendência de Shem, ou Shem, que seja ele, que seja Shem, Melquisedeque. Jesus, ele recebe da parte de Deus diretamente da ordem de Melquisedeque, este que Abraão deu o dízimo. Melquisedeque que era rei e sacerdote. E Jesus foi dado como rei, sumo sacerdote e profeta, certo? Então, Jesus e Yeshua, e o seu sacerdócio vem da ordem de Melquisedeque. Entende agora a importância da honra do dízimo, querido amigo, querida amiga? Quando nós dizimamos lá no altar, quando você coloca os seus 10% lá, emburrado, tá? Muitas vezes, nossa, será que eu ponho? Ai, que vontade de pegar de volta, né? Ai, não vou poder pagar água e luz, né? Etc. Aquela coisa toda, né? Depois a gente vai explicar isso. Então, veja, quando você coloca o seu dízimo, você está debaixo de uma honra sacerdotal, que já vem da ordem de Melquisedeque e que já esteve sobre Yeshua. Você está debaixo de um sistema de honra sacerdotal. Ok? Vamos aprofundar mais ainda, que tem mais honra aqui para você compreender. Princípios espirituais do dízimo. Por que Abraão dá uma dízima para Melquisedeque? Por que ele dá 10% do que ele tinha? Item 1. Olha a grandiosidade do ato deste homem. Reconhecimento da superioridade. O dízimo é um reconhecimento de superioridade. Opa! Que superioridade é essa? O menor Abraão reconhece o maior, que era Melquisedeque. Quando você leva o seu dízimo no altar, no gasofilácio, você está demonstrando um reconhecimento de superioridade. Você é inferior, Deus é superior. Você está, então, debaixo de um procedimento, de uma conduta de honra, reconhecendo diante do reino espiritual satânico e reconhecendo diante do reino espiritual divino de Yeshua, que você reconhece a superioridade espiritual dele que está sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosíssima que é o dízimo, entendeu? Não é só uma coação de lei, porque agora a lei morreu. Tem uns lobo, eu vou dizer aqui claramente, tem uns lobo teólogo na internet dizendo que cristão não pode dar dízimo, que dízimo foi dado para Israel, que o dízimo pertence só a Israel, que o dízimo é uma lei que só o judeu tem que cumprir, que o cristão está liberado da lei do dízimo, tá? Que agora isso é uma lei que já passou. Presta atenção, você que é lobo, que está ensinando isso para a igreja, desviando as ovelhas do caminho certo. Você que não entra no reino dos céus e não deixa ninguém entrar. Você que não abre a janela dos reinos dos céus e você não deixa ninguém abrir.
Você que fecha o entendimento das pessoas, porque você é um lobo que não conhece o espiritual das escrituras. Você só reconhece o seu diploma de doutor, de teólogo, de mestre, 10 diplomas de mestre, 5 diplomas de doutorado, que não presta para nada para Deus, entre aspas, não é? Quando você usa isso para ensinar aqui a verdade bíblica, Deus vai usar isso como honra na tua vida. Mas quando você usa o teu conhecimento para falar asneiras na internet e afastar o povo de Deus, para quem mais foi dado, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento, mais você vai prestar conta para Deus. Queria falar isso aqui porque é uma coisa que Deus me trouxe agora espiritualmente, uma indignação em relação a isso, eu quis falar. Porque eu tenho visto isso aí na internet. E, inclusive, quase caí lá no passado remoto nessa besteira aí. Então, por isso nós estamos ensinando aqui. 2. A bênção vem do maior para o menor. Malqui abençoa Abraão. Então, veja, quando você reconhece que você é inferior e Deus é superior, a honra está estabelecida. Por quê? Porque é um sistema de honra. Deus olha aquilo e diz assim: olha, este meu filho reconhece que eu sou superior a ele, eu sou Deus sobre ele. E a minha bênção então vai para ele, porque um filho de Deus não abençoa Deus. É Deus quem abençoa os filhos dele. Não é o filho que abençoa o pai, é o pai que abençoa o filho. Entendeu? O dízimo de Abraão foi um reconhecimento de submissão do menor para o maior. Nossos dízimos é uma submissão ao Messias e Yeshua, como reconhecimento de sua superioridade e de que é Ele quem nos abençoa e prospera. Também combate nossa ganância e a nossa independência. Quando você é dizimista, você está vencendo a sua carnalidade de ganância e de independência de Deus, certo? De ganância e de independência. Ganancioso não dá dízimo, não consegue. Não consegue dar dízimo. Ganancioso e avarento não consegue dar dízimo, viu? Não consegue. Muito bem. E Yeshua é descendente da linhagem de Abraão e este foi incluído na ordem de Melquisedeque. Por isso o apóstolo Paulo afirmou que Yeshua é da ordem de Melquisedeque, lá no livro de Hebreus, capítulo 5, que você pode ler depois. Vamos aqui finalizando a nossa aula, que hoje Deus está falando demais aqui. Deus está falando demais. Tem orelha ardendo aí, hein? Tem orelha ardendo aí, porque quando Deus me deu essa aula aqui, certo? Eu aprendi mais coisas ainda. Porque quem ensina também aprende, gente. Eu tenho primeiro que aprender para depois ensinar. Entendeu como é que é? E a cada vez que você abre a escritura é viva e eficaz. E ela traz restauração do nosso entendimento. E Paulo vai dizer assim: restaure, procure a restauração do seu entendimento. Isso aqui vai ficar marcado como fogo do Espírito Santo no teu espírito. O fogo do Espírito Santo vai marcar você hoje. Vai selar em você esse conhecimento maravilhoso que está aqui. Vai selar em você, meu irmão. Você está entendendo? O sistema de honra. Então, Deus não quer dinheiro. Deus quer o reconhecimento de honra. O reconhecimento de quem Ele é na tua vida. Entendeu? Então, não tem problema se o seu dízimo são 10 reais ou se o seu dízimo é 1 milhão de reais. Não é o valor que movimenta o mundo espiritual, meu irmão. Jesus estava lá sentado com o gasofilácio e vinham lá e colocavam as ofertas e colocavam os dízimos e ele ficou ali olhando aquilo porque ele estava discernindo o espírito humano. Ele estava fazendo uma leitura do coração de cada um, certo? E aí vem a viúva e joga umas moedinhas. E o que ele vai falar? Aqui está a verdadeira oferta recebida no céu. Por quê? Porque aqui ela deu tudo que ela tinha. Ela fez ali um ato de honra, reconhecendo a superioridade daquele que estava sentado ali olhando as ofertas, e ela coloca tudo que ela tinha, e aquilo moveu o coração de Yeshua, moveu o espírito de Yeshua.
E ali ela recebe honra, ali ela recebe bênção. Ali ele fala, ali está uma verdadeira adoradora na questão do dízimo e da oferta, irmão. Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Certo? Não que os outros estavam errados no valor que estava colocando, mas nós não sabemos o que aconteceu ali, que a Bíblia não narra esse detalhe, mas pode ser que estavam até roubando ali no dízimo, ou vindo por obrigação legalista de religião. Vindo pela obrigação legalista, por isso que aquele casal vai morrer ali, não é? Em frente, perante Pedro, não é? Eles vão morrer ali perante Pedro, quando eles vão levar o dízimo, porque eles roubam, eles vão mentir para Pedro, e ali eles morrem, morre o marido, depois morre a esposa, morre o marido. Por quê? Por causa da desonra. Pedro lança uma palavra ali e eles caem com uma parada cardíaca ali, não sei. O nível da desonra. Porque Pedro falou assim, que desonra é essa que você vem trazer no altar do Senhor? Com quem vocês pensam que vocês estão falando? Com quem vocês pensam que vocês estão honrando? Quem vocês pensam que é esse Yeshua? Quem vocês pensam que é Yeshua? Então é melhor que você não dizime, ok? Do que você dizimar sem conhecer essa honra. Então o dízimo é semente de honra. Você honra a Deus, Deus honra você. Ponto final. Esse é o resumo da aula, depois de tudo nós fomos aqui. Vamos encerrar com o nosso último slide aqui. Dízimo no Antigo e Novo Testamento. Está escrito assim lá em Deuteronômio a respeito do dízimo. Que daí Moisés, lá no deserto, vai então estabelecer as regras, tá? As regras das formas como vou dizimar, porque, pessoal, naquela época não tinha o dinheiro que tem hoje, naquela época não tem a internet que tem hoje, naquela época não tinha cartão de crédito, não tinha maquininha, entendeu? Eram agricultores, criadores de gado, criadores de ovelha, agricultores. Então a dízima trabalhava muito a questão de cereal, a questão do produto da terra, certo? Hoje o dízimo reflete mais a questão do dinheiro, porque não é, hoje não é mais como antigamente. Então o contexto social vai mudando, não é, a maneira como eu vou levando o dízimo vai acompanhando o sistema moderno do mundo, evidentemente, não é? Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Dízimo anual aqui. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu moço e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Aqui Moisés ensinando a honra. Você dará o dízimo de tudo que você tem, seja da lavoura, seja do gado, seja da ovelha, seja dos grãos, para que você desenvolva dentro de você um sistema de adoração, para que você aprenda a temer ao Senhor. Essa palavra temer aqui não é medo, para que você aprenda a ter medo de Deus. Não, temer aqui é o sentido de honra, para que desenvolva a sua mentalidade, para que você comece a criar uma identidade de dizimista, uma identidade de ofertante, para que você comece a construir dentro da sua mente o sistema que rege o governo espiritual de Deus, para que você vença na sua mente o sistema governamental humano. O sistema governamental de Deus te dá forças e entendimento para vencer o sistema governamental humano. Então você não vai levar para Deus despojos de guerra, você vai levar para Deus a semente do seu trabalho, que é a semente de honra que Deus já te deu. Então é um vai e vem, é um ciclo. Deus já te deu a semente, você plantou, colheu, você leva o dízimo. Deus te dá a semente, você planta, colhe, você leva o dízimo. O dízimo é um retorno daquilo que ele já te deu lá atrás. Por isso que ele tem a ver com o sistema de honra e de reconhecimento do maior para o menor. Reconhecimento daquele que já deu e você está presenteando ele. E ele então está aumentando a sua colheita. Quanto mais você entende isso, mais aumenta a colheita, mais aumenta a prosperidade, certo? Mais aumenta o sistema de honra na tua casa. Muito bem. Isso tudo aqui está em Deuteronômio. Continuando. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, não é, da tribo de Levi, o sacerdote, pois nem parte nem herança eles tiveram na repartição da terra de Israel, eles devem ser sustentados.
E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Olha aqui a finalidade do dízimo. Além do dízimo ser um sistema de honra para Deus, reconhecimento de quem Deus é na sua vida, Moisés está dizendo aqui o que deve ser feito com o recolhimento do dízimo. Todo o dízimo que é levado na igreja, ele é utilizado para sustentar o sacerdote, para sustentar o sistema levita, porque todo aquele que vai viver do evangelho comerá pelo evangelho, certo? Ele deverá ser sustentado pelo evangelho. Os dízimos, então, são utilizados com uma função social. O dízimo é utilizado primeiramente, não é? Para sustentar o ministério, para sustentar as despesas do templo e para sustentar a viúva necessitada, porque tem viúva rica, é para sustentar a viúva necessitada, é para sustentar o órfão que não tem pai e mãe que padece, para sustentar o estrangeiro que chegou aqui, não é? Não é? Você vê aí brasileiros que vêm de várias regiões do Brasil para estados mais envolvidos, passando fome, certo? Pedindo ajuda. Então veja bem. E ele também é para sustentar a tua casa, para você comer e beber. Então aqui existe uma justiça social. Então o dízimo não é para você comprar avião, não é? Tudo bem, Deus, existe um nível de prosperidade no ministério. Então quando o ministério sacerdotal, pastoral entende esse sistema, evidentemente que o ministério vai prosperar. Evidentemente que muitos e muitos membros, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil membros dentro de uma igreja dizimando, aquele ministério também vai enriquecer, mas a riqueza dele tem propósito, entende? E Deus não vai negar para o sacerdote que ele tenha uma boa casa, que ele tenha um bom carro, que ele tenha boas roupas. Evidentemente que não, porque Deus é próspero, Deus é rico, Deus quer que você se vista bem, Deus quer que você coma bem, Deus quer que os teus filhos tenham as melhores escolas, sim, Deus quer que você goze de todo o favor da terra, sim, Deus quer que você goze aqui na terra. O sistema espiritual vem para te honrar, para você usufruir do que tem. Agora, ele não pode ser surrupiado. Então, você diz assim, olha aqui, vou te ensinar uma coisa. Professora Cássia, eu não dou dízimo, sabe por quê? Porque eu tive uma experiência ruim no ministério que eu participei e o sacerdote roubou o dízimo e vivia como rico lá e todo mundo padecendo, então eu não vou dar dízimo porque eu não vou enriquecer pastor nem padre. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem que entrar nessa discussão. Se o administrador do dízimo errar e pecar contra Deus, ele vai prestar contas para Deus e a conta é pesada. Tanto que você vê ministérios caídos, que nunca mais se levantaram e nem vão se levantar. Tamanho juízo que Deus derramou ali em cima desse ministério, certo? Você tem que levar o seu dízimo e entender esse sistema que eu estou dando aqui, certo? Porque não compete a você administrar o dízimo, ok? E Jesus vai te dar essa resposta aqui, para responder essa pergunta que eu sei que você está fazendo. Então, o dízimo é para sustento do pobre e do sacerdote. Vamos lá em Mateus 23, que diz assim. Olha o que Jesus vai falar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a menta, que é a hortelã, o endro, que é a arruda, e o cominho, que são as ervas da horta, e desprezais o mais importante da lei. Desprezais o mais importante da lei. Então, Lobo, presta atenção aí, Lobo teólogo aí, viu, Lobo, que fala que a lei de Deus foi abolida, que Jesus aboliu a lei. Vê aí, você que é Lobo, que está ensinando aí. Se Jesus disse assim, vocês desprezais o mais importante da lei. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. O que é o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus não falou que era para deixar de dar o dízimo. Jesus não fala aqui que é para deixar de dar a oferta. Pelo contrário, ele está chamando a atenção na restauração.
Ele está trazendo restauração da lei, porque a lei de Deus estava sufocada pelo espinheiro da tradição. Aqui é o seguinte, você tem que separar o que é lei de Deus e do que é tradição de uma sociedade. A tradição judaica dos sacerdotes, a tradição judaica da religião judaica, a tradição religiosa da tradição judaica sufocou a lei, a beleza da lei, a espiritualidade da lei, a santidade da lei de Deus. A tradição religiosa estava falando mais alto do que o espírito da lei. Jesus então chama a atenção deles, dizendo: vocês, escritores e vocês, mestres da Torá, vocês que escrevem a Torá e vocês que ensinam a Torá, deixem de ser hipócritas. Vocês estão apenas entregando o dízimo, mas vocês não estão ensinando o juízo de Deus sobre o pecado, vocês não estão ensinando a misericórdia de Deus sobre as pessoas e vocês não estão ensinando sobre a fé. Então ele diz assim, é para continuar, pois, fazendo aquilo, sim, é para continuar dando dízimo, mas não pode matar estas coisas. Entendeu? Então, quando que vem um lobo na internet, tá? Um dinossauro, não é, gente? Um dinossauro matador da fé, entendeu? Vem esse dinossauro e diz assim, que dízimo é para Israel e para os judeus e para o tempo do Antigo Testamento. Então eu te respondo aqui, se é assim, então você não pode ter os salmos para você, você não pode ter os provérbios para você, você não pode ter o profeta Elias, nem o profeta Eliseu, você não pode ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você não pode ter Moisés para você, você não pode ter as bênçãos de Deuteronômio 28 na tua vida, porque isso tudo é Antigo Testamento e é lei. Então, quando diz respeito a honrar a Deus com o teu dinheiro, porque você é ganancioso, hipócrita, como fariseu, você é um fariseu hipócrita, um escriba hipócrita, você escreve um monte de livro por aí, livros de religião, e você é um escritor hipócrita para Deus, certo? Porque você fecha as janelas do céu, não entrando e nem deixando as pessoas entrarem, certo, pessoal? Então, se você teve um trauma com o dízimo, você vai sarar hoje. Se você teve um trauma num determinado ministério, você vai sarar hoje. Você vai deixar isso para trás. Supere isso, deixe isso para trás. Deus, ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados e deles ele não se lembra mais. Você já pensou se Deus perdoasse você e ficasse todo dia jogando na sua cara aquilo que ele já perdoou? Se você passou situações de terrorismo, de sofrimento, de humilhação dentro de ministérios, sacode a poeira do seu pé, entendeu? Sacode a poeira do seu pé, siga em frente e vai para um ministério abençoado e volte a ser um ofertante, volte a ser um dizimista, volte a ficar debaixo do governo espiritual de Deus, volte a honrar a Deus com os seus bens, com o seu dinheiro, volte a manifestar publicamente que você reconhece que Deus é autoridade sobre a sua vida, que você reconhece que Deus é quem te prospera, que você reconhece que você é inferior e Deus é superior, que você reconhece que ao fazer isso, que ao semear ali, você vai ter uma colheita da parte de Deus, que você está mostrando ali naquele lugar para Satanás, você está mostrando para os demônios, que você rejeitou os despojos do mundo, do governo poderoso e humano como Abraão rejeitou, e que você deu prioridade para a riqueza que vem do reino espiritual de Deus, como Abraão deu, e ele se tornou multimilionário, certo? Então, quem está debaixo da honra de Deus prospera sim. Quem está debaixo do favor de Deus prospera sim. Você vai mudar de cargo, você vai ser nomeado, você vai ser exaltado, você vai ser promovido, você vai vender e não vai perder, você vai investir e não vai perder. Pode secar a lavoura do vizinho, mas a sua não seca. Pode morrer o boi do vizinho debaixo da tempestade, mas o seu não morre. Você está me entendendo como é que é? Sabe? As melhores escolas para os seus filhos que não vão sofrer violência, não vão sofrer bullying, não vão sofrer atentado, nem terrorismo, nem estupros.
Entendeu como é que é? Então, quando você entra debaixo do sistema governamental de Deus, você entra debaixo de uma honra. E quem honra a Deus é honrado. E aquele que Deus honra não pode ser desonrado. E aquele que Deus decidiu ajudar não pode ser prejudicado. E aquele que Deus decidiu proteger não pode ser saqueado. E eu vou finalizar aqui te dando um exemplo. Quando aqueles demônios, quando Jesus expulsa os demônios daquele homem, aquela legião, e os demônios dizem assim para Yeshua: você nos permite entrar naqueles porcos? E Jesus disse: sim, eu deixo você entrar nos porcos. E Satanás jogou todos os porcos do penhasco, e aquele homem teve um grande prejuízo. Um grande prejuízo. Eu li tempos atrás um matemático fazendo uma análise, essas pessoas que trabalham com finanças, e ele fez uma análise de quantas cabeças ali de porco aquele homem havia perdido, e na época, hoje, eram porcos de engorda, porcos que custam muito dinheiro, ele perdeu mais de R$1 milhão nos dias atuais. Então, por que Jesus deixou isso? Primeiro, ele não era um judeu, porque judeu não come porco, quem dirá criar porco. Então, ele não era um judeu. Segundo, ele não era um dizimista, porque Satanás disse assim: posso entrar nos porcos? Pode, sabe por quê? Porque aquele homem não estava debaixo de um sistema de honra, não estava debaixo do sistema de honra, então ele levou um prejuízo na mão de Satanás, porque Satanás explodiu em algum lugar. Ele veio para fazer, mas ele não pôde fazer sobre aquele que Yeshua abençoou. Entendeu como é que é? Agora, isso aqui nessa aula que eu encerro hoje tem a ver com os princípios espirituais do dízimo. Jesus vai dizer assim, ó, mais uma lá em João. Responderam aqui, deixa eu concluir aqui para não ficar faltando. Quando Jesus falou assim: façam essas coisas, dê o dízimo, mas não omitam as outras. Eles responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Olha o que eles foram falar. A besteira que eles caíram aqui, gente. Era melhor que eles estivessem de boca fechada. Nosso pai é Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Jesus era espada, gente. Jesus não era cordeirinho que passava a mão na cabeça de ninguém, não. Jesus era espada. Jesus era a lei de Deus. Jesus é a Torá de Deus. Jesus é o reino espiritual de Deus. Ele veio para manifestar o reino espiritual de Deus na terra. Ele veio para quebrar as algemas de Satanás. Ele veio para libertar o cativo, para tirar a venda do cego e fazer você enxergar. Ele veio para destampar os seus ouvidos para você entender. Ele veio para restaurar a sua mente. Ele veio para te dar salvação. Ele veio para te prosperar e te enriquecer, sim, para te dar longevidade, para você ver neto, bisneto. Então veja aqui, ele falou assim: filho de Abraão, vocês vêm aqui dando dízimo para mim, das suas hortas, e vem dizer que vocês são filhos de Abraão? Ora, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, que eram obras de justiça, porque Abraão deu dízimo sem que ninguém lhe tivesse ensinado. E aqui eles dão dízimo porque eles já tinham sido ensinados por Moisés, mas Abraão deu dízimo sem que ninguém lhe tivesse ensinado, porque existia uma justiça própria nele ali, diante de Melquisedeque, de honra. Entendeu? Entendeu como é que é? Esse Jesus, gente, não tem como amar Yeshua, gente. Eu sou apaixonada por Yeshua, entendeu? E ele vai falar mais em Lucas, capítulo 20, 25. Deem ao imperador o que pertence ao imperador, que são os impostos, e deem a Deus o que é de Deus, que são dízimos das ofertas. E ele vai lá em Salmos 96. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. O que era o átrio? O lugar onde o rei ficava. O átrio, não é? Tinha um átrio, depois um átrio maior, verdade? Então, o que Davi está falando aqui? Honre, adore a Deus por meio das suas ofertas e venha e entre no seu átrio. Venha e seja recebido por este rei. Porque naquele tempo antigo, o cetro do rei, você vai ver isso no caso de Esther, quando Esther entra e pede para falar assim: se achei graça aos teus olhos, rei Assuero, e ele estende o cetro. Então, quando uma pessoa entrava no átrio do rei sem ser convidada, sem ser chamada, sem que estivesse agendado, se o rei não estendesse o cetro, aquela pessoa era condenada à morte. Por isso que ela pediu para que eles jejuassem 3 dias e 3 noites por ela, porque ela sabia que ela poderia morrer. E aí o rei então estende o cetro e ela toca na ponta do cetro. Significa dizer que ela estava sendo recebida, não ia acontecer nada com ela. E ele fala assim: pede até metade do meu reino, te darei, rainha Esther. Aqui o salmista está usando esse princípio.
venha dar glória devida ao rei, traga a tua oferta e entre no seu átrio, porque o rei estenderá para você o cetro de honra e de justiça. Olha, gente, a Bíblia, ela é uma conexão de Gênesis até Apocalipse, certo? Ela é uma conexão espiritual, ok? Dízimo é para cristãos, sim. Para judeus, sim. Para quem não é cristão, sim. Para quem quer honrar a Deus, sim. Para o desigrejado, para quem não tem religião, para todo aquele que quer honrar a Deus pelos seus dízimos. O dízimo é uma lei que está sobre a face da terra. O dízimo é para todo ser humano que queira honrar a Deus, viu? Que queira honrar. Na aula de hoje, eu dei para vocês aqui os princípios espirituais do dízimo. Na próxima aula, eu vou dar o livro de Malaquias, que daí vai falar do gafanhoto, cortador, migrador, devorador, destruidor, não é? Toda aquela coisa que foi usada no passado para te amedrontar, que quem não dá dízimo vai sofrer a pestilência na mão dos demônios, não é? Então, aí é outro contexto. Aí nós vamos trabalhar Deuteronômio 28, que quando Moisés vai falar, se você obedecer a Deus, não é? Se você for obediente às leis de Deus, você será próximo na cidade, no campo, nas suas crias. Mas se você desobedecer, vai acontecer isso, porque é desonra. Então, entenda uma coisa aqui que eu vou finalizar agora definitivamente a aula com uma chave espiritual para você, ok? A chave espiritual que eu vou dizer aqui é o seguinte: aonde tem honra, mais honra, certo? Aquele que honra a Deus com honra, Deus honra ele com honra. Aquele que desonra a Deus de todas as formas de desonra, encontrará desonra. Deus não honra quem tem desonra. Deus honra quem tem honra. Entendeu aqui agora? Por isso você vai entender o que diz Deuteronômio 28 e vai entender o livro de Malaquias, quando vai falar dos 4 espíritos que destroem o patrimônio do ser humano. Porque existe na vida dessas pessoas sistema de desonra e os demônios entram. Se Deus não está na desonra, quem está na desonra? Os demônios. Se Deus está na honra, demônio não entra na honra. Mas se existe desonra, Deus não entra, então os demônios entram. E aí vai ser uma outra aula para a próxima semana, ok? Então, dízimo é para mim, dízimo é para você, dízimo é para o judeu, dízimo é para o estrangeiro, dízimo é para todos os habitantes da face da terra. Restauração já, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.